Agora, uma pergunta. Você sabia que existe água leve e água pesada, Márcia? Eu imagino que sim, né? Tem. Tem, porque às vezes a gente toma água e se sente assim, nossa, que água estranha. Tem uma Tem. estranheza dependendo da água que você bebe. Isso. Tem algumas águas que a gente toma aquele golão de água e toma várias Não várias mata a vezes e sede, não né? mata a sede e você sente a sua barriga pesada, né? Essa é uma água pesada. Por que que isso acontece? Porque a estrutura molecular dessa água, ela é mais densa, ela é um cluster, né? E essa é a tendência da molécula de água. Se eu pingar aqui 2 gotinhas de água, uma próximo da outra aqui na mesa, a tendência delas é se juntarem, né? A tensão superficial da É água. fácil um exemplo, né? Quando você está no carro, chove, fica as duas gotinhas ali, mesmo que o carro está parado, às vezes elas vão lá e se juntam, né? Esse é um exemplo Exatamente, bem isso fácil de mesmo. visualizar assim mentalmente. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma água de torneira, né, que relativamente é um pouco mais pesada, e a gente consegue mudar a conformação molecular dela. Ela consegue ter um formato sextavado, e isso dá um poder de hidratação de 6 a 7 vezes maior do Maior. que a água comum. Não é sensacional É isso? sensacional. Mas eu acho que a gente devia fazer um teste. Vamos fazer um Vamos teste? mostrar para o pessoal como que Nós isso... vamos fazer um teste visual aqui para vocês entenderem o quanto essa água, essa amplidão dela aí funciona. Vamos lá? Vamos, vamos. Então, aqui a gente vai demonstrar com o chá, com a Ó, erva aqui de é um chá. chazinho verde que está dentro Tá? de um potinho que eu trouxe, né, de casa, normalmente. Eu vou até abrir aqui na frente de vocês para não ter... Não tem nenhum chá mirabolante, é um chá verde normal. E a Márcia vai colocar a mesma Mesma quantidade em nós, cada um nos dois. deles. Tá? E a gente vai colocar num deles a água Kangen e no outro a água de torneira ou Ó, a água, né? Água de torneira, que a gente sempre identifica, água de torneira, que eu vou identificar ali do lado, Vamos deixar aqui. para a gente ter a mesma proporção. E no outro a gente Uma coloca água com, a água com Kangen, 9, pH 9,5. de pH 9,5. Quando a gente faz um chá, normalmente a gente esquenta a água para que ela consiga hidratar a erva e fazer o processo de infusão. Aqui, pela coloração da água, e como você pode notar, né, a Márcia está aqui para dizer para a gente que a água está na temperatura ambiente. Pela coloração da água, você nota que rapidamente a água conseguiu hidratar a erva e remover a propriedade dela com muita rapidez. Agora, imagina isso acontecendo na célula do seu corpo, Márcia. A água consegue hidratar rapidamente, Dentro da célula, atravessar a dentro. membrana celular. E você sabe que essa água ela consegue atravessar até mesmo a mitocôndria. Ela consegue entrar na mitocôndria. Ela vai no núcleo da sua célula e limpa o que está lá dentro de oxidante, de enferrujante, se existe essa palavra, mas para hidratar você da melhor forma possível. Essa estrutura de 13 e 14 da água da torneira molecular, aqui, para você chegar nessa hidratação, você precisa ferver. Quando a gente ferve a água, o que acontece? Ela começa a separar as moléculas. Por isso que a gente precisa ferver a água do chá para poder fazer o chá, para que ela consiga penetrar na erva. E aqui na água Kangen, que tá uma água natural, gelada, não tem nada aqui, não tem nada de especial, ela já começa a hidratar. Isso acontece dentro do seu corpo. Se a gente pegar aqui e fazer o mesmo processo que a gente fez lá na água, dar uma mexidinha aqui, ó. Quanto mais a gente mexe, mais ela hidrata. E o mesmo não acontece aqui. Olha a diferença em poucos minutinhos, em 1 minuto, nem isso. Então, imagine como isso reverbera dentro do seu corpo. Quanto isso vai deixar o seu corpo muito mais nutrido, hidratado, e todas as suas ferrugens vão sair daí. E como o nosso corpo adoece? Como o nosso corpo fica doente? Nosso corpo adoece quando as células do nosso corpo estão desidratadas, quando elas estão intoxicadas e inflamadas, tendo a possibilidade de ter uma água que ajuda nesse processo de detox. Desinflamação. Da hidratação. Antioxidante. Alcalina. E ainda você criar o hábito de beber água, eu acho que não existe melhor benefício. Você tem que cuidar da sua saúde agora, né? É uma água rica em hidrogênio molecular. Sem dúvida. Né?
Então, ela vai agir na questão energética também, né? Então, vai produzir mais energia para a gente, vai aumentar o sistema A imunológico. vitalidade, o sistema imunológico, a disposição, a estar bem, o bem-estar e todos os benefícios que pode ter na sua saúde e na sua vida. Agora que nós já falamos sobre o poder antioxidante de uma água, a alcalinidade dela e o poder de hidratação que a água pode ter, eu convido você a saber um pouco mais, porque tudo que a gente falou até agora dessas propriedades foi somente utilizando a água de pH 9,5 e 11,5. Mas você sabia que a sua água da torneira ela pode se transformar em outros tipos de pH de água? Com funções específicas e maravilhosas. Então, nós vamos explicar um pouquinho do que são cada uma delas aqui, né? Vamos começar pela mais ácida? Pela mais ácida, a água de pH 2,5. É uma água que tem ação bactericida, virucida, cicatrizante. E aí você pode falar assim, nossa, é uma água, né? Nossa, se ela é tão ácida, não pode ser espirrada no corpo. Pelo contrário, né? Ela é uma água que, em épocas que a gente passou aí, e essa ação antibactericida, ela dura não mais do que 30 segundos. É muito rápida a ação bactericida. E se você abrir aqui e cheirar, ela tem até um cheiro mais forte do que o normal. É um cheiro, parece, sabe cheiro de água sanitária? Aí você fala assim, então é água sanitária, vai manchar a minha roupa que eu usar. Não. Não vai, é água. Não vai manchar nada, ela só é ácida. Ela tem essa concentração do cloro natural da água e por isso não é um cloro residual. Então ela não vai agredir, né, o nosso corpo nem a você, e também nem a natureza. não vai manchar as nossas roupas. Então é fantástico você ter uma água de torneira que vira uma água de limpeza. Que vai poder te ajudar na asepsia, no protocolo de biossegurança de toda a sua família. E também a gente tem a possibilidade de um pH. Esse eu acho Esse é o pH que a maravilhoso. Adora, que é o pH que pH 6.0. É o pH de água termal. É uma água termal. E a gente chama da água da beleza. É a nossa água da beleza. Então, quando você está num ambiente de ar-condicionado, muito sol, você tem uma água que está trazendo um poder de hidratação para a sua pele e o cuidado, né? Então, você tem o rejuvenescimento do seu corpo, a hidratação por fora, por dentro. Sabe aquele tônico que você usa para tirar maquiagem? Não precisa. A água você vai tirar da sua torneira, direto ali da sua casa. Litros e litros e litros de água de beleza para você usar como você acha que deve. E a gente tem também uma água de pH 7.0, que corresponde à água da torneira. Neutra, que é uma água neutra. Porém, a gente consegue obter ela sem o cloro, sem o flúor, sem as impurezas, as toxinas, sem os metais pesados. Você vai ter os metais que são benéficos para a sua saúde, como cálcio, ferro, iodo, magnésio. Sabe todos aqueles que você tem que repor? Você vai ter ele filtrado na sua casa. E também tem o pH 8,5, 9 e o 9,5, que são os mais indicados para serem consumidos diariamente. Né, para que ajude-nos nessa questão de reduzir o estresse oxidativo do nosso corpo. Sem dúvida. É fantástico a gente pensar nessa tecnologia, né, que nos proporciona essa água no conforto da sua casa e quantos litros você quiser, sem precisar comprar, sem ser envasada. Porque a água envasada, apesar de ter um pH neutro, ela tem uma coisa aqui nessa água, que tem duas composições que afetam o seu pH e a sua composição, que é o bisfenol A e o fitalato. Então, em todas as águas envasadas, e apesar dela ser alcalina, ela é alcalinizada artificialmente, não naturalmente, como pelo processo que a gente tem aqui na nossa tecnologia. E também a questão de o que é colocado aqui dentro dessa água para que essa água fique aqui envasada com validade de 1 ano para você tomar, né? A gente não tem certeza também a questão do que é colocado aqui e de qual fonte realmente ela está sendo retirada. Então, essa é mais um dos benefícios que essa tecnologia japonesa, que nós estamos apresentando aqui para vocês, tem em relação à água pura.